Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é José Antônio, eu sou secretário executivo lá da Fé Combustíveis. A Fé Combustíveis é como se fosse aqui o Sindicombustíveis Distrito Federal a nível nacional. A gente representa os postos revendedores a nível nacional, defendendo os legítimos interesses da categoria, né? Junto à ANP, Inmetro, Procons, todos os órgãos federais, aí, governos federais, estaduais, IBAMA e etc. Acompanhando no Congresso Nacional legislações que possam interferir no segmento da revenda. Todos aqui são gerentes. Só para a gente ter uma noção, quem é proprietário, levante a mão aí, por favor, só para a gente ter uma noção. E o resto, a maioria é gerente, operadores, né? Ok. Bom, eu estou lá na Fé Combustíveis há quase 10 anos, acompanhando aí os trabalhos, o segmento da revenda. Trabalhei por 21 anos na Ipiranga, na área comercial, operacional, então conheço um pouquinho do setor. Vou tentar dividir com vocês aqui um pouquinho. A intenção é a gente falar sobre a fiscalização, que é hoje um gargalo realmente aí para o segmento, porque fiscalização, postos revendedores é o segmento, sem dúvida nenhuma, é o mais fiscalizado do país. Nós temos vários órgãos que fiscalizam, eu vou começar falando sobre isso, e a fiscalização pode resultar, pode ter efeitos devastadores para os postos, multas pesadas, cassação do registro. Então é importante a gente falar aqui, eu vou focar mais na fiscalização que a ANP e o PROCON e os órgãos conveniados da ANP fazem nos postos, porque também tem Ministério do Trabalho e outros órgãos que fiscalizam. Mas vamos focar mais no que a ANP e os seus órgãos filiados fiscalizam, para a gente ver os principais itens fiscalizados, a intenção é que vocês previnam com relação à possibilidade de autuação. Tá legal? E eu vou tentar ser o mais rápido possível para não ser cansativo, e no final a gente abre um pouquinho para alguma dúvida. E eu queria também deixar vocês tranquilos com relação à anotação, para que vocês prestem mais atenção no que a gente vai trocar ideia aqui, que essa apresentação, depois eu vou disponibilizar para vocês. Ela está no site da Fé Combustíveis, depois eu dou o caminho aqui para vocês. Então fiquem tranquilos que tudo que está aqui vocês vão poder acessar depois. Tá legal? Então, muito bem. A atividade de revenda de combustíveis ela é regulamentada pela legislação da ANP. E ela é realizada ou pela ANP ou por outro órgão que tenha convênio com a ANP, que pode ser PROCON, Ministério Público, Secretaria de Fazenda, etc. Tá certo? E as irregularidades, qualquer irregularidade que seja constatada, as autuações que forem lavradas para o segmento, para um posto revendedor, elas vão ser penalizadas de acordo com o que está nessa lei, a 9847, que é de 99. E vocês vão ver lá no final, eu vou falar os principais itens, são multas pesadíssimas. A multa mais baratinha é uma multa de R$5.000. E o pior de tudo não é a multa, são os efeitos que 1, 2 ou 3 multas podem trazer para o posto, ok? Então vamos lá. O fiscal chegou no posto, gente. O fiscal que eu falo, então, da ANP, do PROCON, de uma força-tarefa. Certamente vocês já passaram aqui por fiscalização de força-tarefa, que é quando chega a ANP, PROCON, pode até estarem acompanhados de polícia militar para garantir o bom andamento dos trabalhos, etc. Eu perguntaria, antes de dar início aqui, André, você quer dar alguma palavrinha? Pode mandar bala aqui? Nós estamos com o presidente do Sindicombustíveis DF prestigiando aqui, mas vamos continuar.
Então, gente, o que eu aconselho a vocês? O fiscal vai chegar na ANP, ele vai chegar com uma ordem. O fiscal da ANP vai chegar no posto, ele vai chegar com uma ordem de serviço. Normalmente as fiscalizações não são aleatórias, ele chega com uma ordem de serviço para fiscalizar posto A, B, C, D. Tá? Ele só vai, se o fiscal estiver passando por um posto e vê alguma coisa irregular, ele pode até parar e verificar, mas normalmente ele já vai com uma ordem de serviço determinada quais são os postos que ele vai fiscalizar naquele dia e o que ele vai fazer, se ele vai coletar amostra dos combustíveis, etc. A fiscalização normalmente também ela é direcionada, baseada, nós temos aquele programa de monitoramento da qualidade que as universidades passam nos postos, pegando amostras de combustíveis, certo? Essas amostras de combustíveis, elas servem, com os resultados da análise dessas amostras, elas servem como balizador para direcionar a fiscalização para determinados locais. Vamos mandar a fiscalização ali para o interior de Goiás, porque ali foi detectado que há presença de metanol, etc. Ok? Então, para isso que serve esse programa de monitoramento. Ele mede a qualidade e também é um balizador para direcionar os trabalhos da fiscalização. Entrem no cadastro da ANP, porque a primeira coisa que o fiscal vai chegar no posto é conferir se o que está cadastrado na ANP é o que está batendo com a realidade daquele momento da fiscalização. Número de tanques, os sócios, se houve alteração de sócios, número de bicos, a tancagem de cada produto, etc. Ok? Então, esses dados, se vocês entrarem no site da ANP e manterem sempre atualizados, qualquer alteração que seja feita, vocês têm 30 dias para entrar no site e fazer, exceto a atualização de quando há mudança de bandeira, que o prazo é menor, o prazo é de 15 dias somente. Ok? Uma situação importante é que qualquer atualização de cadastro na ANP hoje, ela só pode ser feita através do sistema SRD. O posto entra no sistema, no site da ANP, utiliza o certificado digital e atualiza lá aquela informação que ele necessita informar naquele momento. Tá? Mudei os tanques, mudei bicos, estou mudando de bandeira, mudei de sócio. O pedido também de posto revendedor novo, somente através do sistema SRD. E uma situação importante é que, se o posto está há algum tempo sem atualizar cadastro na ANP, quando ele vai atualizar uma informação lá, eu acrescentei aqui uma bomba de etanol, troquei uma bomba dupla, uma bomba simples, passei para uma bomba dupla. Aí ele vai ter que atualizar esse cadastro lá na ANP. Se tem muito tempo que ele não atualizou o cadastro, a ANP vai pedir aqueles três documentos: o alvará da prefeitura, o laudo do Corpo de Bombeiros e a licença ambiental. Os outros dois documentos a ANP consulta online. O CNPJ, a inscrição estadual, ela consulta no Sintegra e verifica tudo. E uma informação importante: se você está fazendo lá uma atualização cadastral e os sócios mudaram, mas você não informou a ANP, quando você fizer a alteração, ela vai bater, ela vai checar quem é o sócio que está constando no cadastro da Receita Federal com aquele sócio que está no cadastro da ANP. Se alterou o sócio na Receita Federal e vocês não atualizaram na ANP, aquele processo já vai ficar rejeitado lá no sistema, ele vai ficar pendente. Tá? Então, este também é um problema a mais. Qualquer pendência, se vocês, então, se a ANP pediu lá no SRD, vocês pediram para alterar um bico, mas deu uma pendência, favor anexar, tudo é feito por e-mail.
porque como você entra com o certificado digital, qualquer pendência a ANP vai comunicar para você no sistema e o posto recebe um e-mail informando. Cadastro foi atualizado, cadastro está pendente por isso e por isso. Então, por exemplo, se vocês anexaram o alvará da prefeitura, mas o alvará da prefeitura está com endereço divergente do que está na Receita Federal. Já é um pepino. Se na Receita Federal está constando Avenida B, número 22, e no cadastro, isso na Receita Federal, e no alvará da prefeitura está constando Avenida B, número 24, por exemplo, uma diferença de um número por algum motivo, se foi um erro da prefeitura ou qualquer coisa. Qualquer diferença no endereço vai gerar pendência e a ANP só vai liberar essa atualização se aquele documento que foi citado for anexado novamente com exatamente o que está na Receita Federal. Se a licença de operação está com um endereço e o Corpo de Bombeiros está com outro, também vai gerar pendência. Então, todos os documentos têm que estar com o mesmo endereço, sócios, Receita Federal, da ANP, tudo igualzinho para não ter problema. Ok? Muito bem. Outro item fiscalizado, painel de preços. Painel de preços, ele tem que estar localizado na entrada do posto e tem que estar em local visível. Não adianta se a gente está numa via de grande fluxo, o painel de preço está localizado num local que o carro que está entrando não consiga visualizar o painel de preço. Então, eles têm que estar visível para aquele consumidor que está entrando no posto. E na placa tem que ter todos os preços praticados. Se o posto tem diferenciação de preços para cartão, a gente fala prazo ali e à vista, porque interior ainda tem, alguns interiores ainda tem cheque pré-datado para o dia tal, tem notinha, mas a maioria, a diferença hoje normal é à vista e cartão. À vista, cartão de débito e dinheiro e cartão de crédito a prazos. Se existe a diferenciação desses dois preços, se o posto pratica esses dois preços, ele tem que estar constando na placa de preço os dois preços também. Não existe mais padrão para esse painel de preço. Antigamente a ANP tinha um padrão, a medida padrão, então não há mais esse padrão. E uma coisa importante, isso é muito verificado também, os preços têm que estar exatamente iguais. O que está na bomba está no painel de preço. Às vezes houve um aumento de preço. Hoje o posto mudou o preço, a primeira coisa que o proprietário faz, vamos mudar na bomba, que é o primeiro lugar que a gente muda. Mas mudou na bomba e esqueceu de mudar no painel de preço. Então, se está diferente da bomba e está do painel de preços, já é também um motivo, uma irregularidade. Os preços têm que estar expostos em 3 casas decimais, está lá na resolução 41. Para quem não, a maioria que sabe, é claro, os postos recebem da distribuidora o preço com 4 casas decimais, as distribuidoras compram da refinaria com 5 casas decimais e os postos vendem com 3, mas lá na hora do fechamento da venda é arredondado para 2 casas. Né? Tem alguns locais aí que estão tentando, já tem algumas leis obrigando os postos a vender com 2 casas, mas a gente está brigando aí para manter as 3 casas, que é o que está previsto na legislação da ANP e é o que vigora também aí na maioria dos países pelo mundo afora. Uma coisa importante que o PROCON verifica muito é o tamanho da 3ª casa decimais. A gente não pode enganar o consumidor de colocar lá na faixa de preço. Gasolina, 3,689. E aquele 9 final está pequenininho e o 3 e os outros de tamanhos maiores. Então, todas as casas decimais têm que estar com o mesmo tamanho. E se recebe cartão de crédito, está claro, também com informações de que recebe, normalmente tem os adesivos, né, de cartão de crédito, etc.
O que a gente recomenda, já que não há um padrão, é que os postos utilizem pelo menos o padrão antigo da portaria antiga 116, que é uma placa de 1,80 m de altura por 95 de largura. Não é obrigatório, mas é o que a gente sugere, que é um tamanho que realmente fica de fácil visualização pelo consumidor. O quadro de aviso, gente, aquele quadro que tem lá o nome do posto, razão social, o horário de funcionamento, etc. Ele está disponibilizado lá no site da ANP, está no site da Fé Combustíveis também, depois eu vou dar o caminho ali para vocês. Eles têm que estar confeccionados em material rígido ou plástico ou metálico, adesivo, né, colado num material rígido. A dimensão tem que ser exatamente essa, de 50 centímetros por 70 de largura por 70 de comprimento, número de autorização da ANP, que tem aquela fonte, a razão social, o nome de fantasia CNPJ também com fonte, tamanho específico, e o horário e os dias de semana de funcionamento do posto também com aquela fonte específica ali. O modelo é esse, e a sua localização ela tem que estar na área de abastecimento. O que é a área de abastecimento? Gente, é sob a cobertura de bombas. Não é permitido mais que essa placa, esse quadro de aviso, um posto grande, por exemplo, que tem uma área grande, a cobertura está aqui nesse palco e o escritório está lá no fundo, e a placa do quadro de aviso está lá no fundo. Não. Esse quadro de aviso ele tem que estar sob a cobertura, na área de abastecimento. É para que o consumidor tenha acesso também a essa informação. E o horário de funcionamento, só lembrando que está previsto lá na Resolução 41 que o posto é obrigado a funcionar de segunda a sábado, de 6 às 20 horas, ok? Inclusive feriados de eleições, etc. O único dia liberado para não funcionar é aos domingos. Muito bem, já que a gente está falando de adesivo, antigamente esse adesivo de nocividade, ele constava na legislação ANP, hoje ele não consta mais, mas não é ruim, eu acho que é aconselhável manter esse tipo de adesivo, porque ele tem algumas informações importantes com relação a cuidados em caso de acidente. O obrigatório hoje é que os postos tenham aquela FISP, que a gente chama, que é a ficha de informação de segurança de produtos químicos. Todas essas fichas estão disponíveis no site de cada distribuidora. Então, se você compra da Shell, da Ipiranga ou de outra companhia, é só entrar no site delas, essa ficha está lá disponível para ser impressa, e vocês têm que ter, porque essa ficha ela tem todas as informações químicas do produto, e também os cuidados em caso de acidente estão lá nessa ficha. Esse adesivo ele é obrigatório para constar em qualquer bomba de óleo diesel, seja o S10 ou seja o S500. O adesivo ele foi instituído lá em 2011, quando foi introduzido no país o óleo diesel de baixo teor de enxofre. A partir de 2012, os caminhões passaram a ser fabricados com uma tecnologia nova, e os caminhões utilizam o Arla 32, que é injetado lá no catalisador da descarga, que é para diminuir a emissão de poluentes. Então, ou seja, o Arla 32, ele nunca pode ser misturado ao óleo diesel, senão vai contaminar e vai dar problemas lá na bomba injetora, no motor, etc. Então, aqui esse adesivo é justamente para alertar que não pode ser misturado o Arla com o óleo diesel e que pode causar danos ao motor. O Arla 32, é só para lembrar aqui, Arla significa agente redutor líquido automotivo. É uma função dele, então, é essa de, lá no catalisador da descarga, fazer uma reação química para diminuir a emissão de poluentes. Ok? E também esse adesivo,
Ele está lá no nosso site, o modelo dele, tem uma largura de 15 centímetros, altura de 20, conforme aquela resolução ali 44. Alguns postos ainda usam esse adesivo aí do etanol nas bombas, mas ele foi revogado em 2015. A portaria, a resolução ANP 7/2011 foi revogada, então esse adesivo não é mais obrigatório. Tinha lá a obrigatoriedade de se utilizar esse adesivo em todas as bombas de etanol, que o etanol não pode apresentar a coloração alaranjada. Esse alaranjado, para quem não sabe, gente, é porque o etanol anidro, que é misturado na gasolina para produção da gasolina C, né, que é 27% de anidro e 73% de gasolina A para fazer a C, o anidro ele tem um corante lá laranja. Então, se aparecesse o laranja na bomba do hidratado, havia então a possibilidade de que esse anidro fosse desviado, que a gente chamava de álcool molhado na época e tal. Revogaram, mas essa situação ainda existe. O corante ainda é obrigatório. Isso porque o anidro ele tem uma isenção de impostos, etc. Um outro adesivo que passou a ser obrigatório recentemente é aquele adesivo que qualquer bomba de combustível tem que ter em ambas as faces. Dos dois lados da bomba, toda bomba tem que ter esse adesivo com o CNPJ do posto e o endereço completo. A exigência desse adesivo foi devido lá ao CRC, aquele 0800 da ANP, estava recebendo muita reclamação de produto, de posto com problemas, etc. E o consumidor ligava para lá, para a ANP, eu estou aqui num posto tal, eu estou achando que a gasolina está com problema, o meu carro deu problema aqui, mas senhor, você está em qual posto? Estou aqui em Brasília, na Asa Sul, endereço tal aqui. Mas qual que é o posto, qual que é a razão social, senão a gente não consegue aqui identificar que posto é esse para dar prosseguimento ao registro da ocorrência e passar para fiscalização. Então essa foi uma demanda e passou a ser obrigatório, então, para facilitar para o consumidor que toda bomba tenha esse adesivo. A falta dele também é uma irregularidade. Um adesivo que muita gente não dá bola para ele, mas está obrigatório, está previsto na resolução CONAMA 362, é esse adesivo com relação aos lubrificantes, para que todo o óleo lubrificante usado retorne para o revendedor. Então, nos locais onde há troca de óleo e venda de embalagem de lubrificante, esse adesivo tem que estar afixado lá. Ok? O modelo também dele também está no nosso site, fiquem tranquilos. Depois eu dou o caminho. Postos de rodovia aqui em Brasília, acho que não é muito o caso, mas tem postos aqui no entorno que estão localizados em rodovia. Tem uma lei federal que todo posto localizado em rodovia tem que ter esse adesivo. Exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes são crimes, denuncie já. Essa é uma fiscalização que é feita pela Polícia Rodoviária Federal. Está nessa lei 11.577 de 2007. E com um detalhe, esses dizeres têm que estar em português, em espanhol, em inglês. Então, nós temos um modelo desse adesivo de uma campanha que nós participamos do governo. Então tá ali os dizeres nas 3 línguas. Esse modelo também pode ser baixado no nosso site. Os sindicatos normalmente têm esse adesivo para fornecer para os postos. Em alguns locais, eu vou pedir desculpas que eu não sei aqui em Brasília se é obrigatório, mas em alguns locais o PROCON local obriga. Aqui é obrigado, né? Este estabelecimento possui o exemplar
do Código de Defesa do Consumidor. Tem que ter o adesivo. Há uma lei que todo estabelecimento tem que ter o Código de Defesa do Consumidor disponível para o consumidor. Mas o adesivo de que o estabelecimento possui, em alguns locais é facultativo e outros obrigatórios. Então, aqui no caso... Tá, então aqui em Brasília o adesivo é facultativo, ok? Então vamos lá, LMC, gente, a LMC tem que estar atualizado. Se é feito no computador, a impressão tem que ser diária. E ele tem que ser encadernado e tem que estar presente no posto dos últimos 6 meses, certo? A fiscalização vai chegar, ela pode exigir o LMC, pode não, ela vai exigir o LMC dos últimos 6 meses para comparar ali o que está registrado no LMC com notas fiscais, etc. Em alguns locais, não sei aqui em Brasília, talvez o Daniel me ajude, se é obrigatório levar o LMC na Secretaria de Fazenda para registro. Em outros locais, como Minas Gerais, por exemplo, o posto já não leva mais o LMC, ele manda uma informação eletrônica, ok? Uma informação, postos bandeirados, gente, não tem problema, atende perfeitamente a resolução 41, porque a identificação da distribuidora e bandeira, a logomarca, tem que estar sempre visíveis. Agora, os postos bandeira branca, aqueles que podem comprar então de qualquer distribuidora, nas bombas de abastecimento, ele tem que ter a identificação com o CNPJ e o nome ou razão social do produto que está sendo comercializado naquela bomba. Se eu tenho um posto bandeira branca e o etanol eu estou comprando da distribuidora X, a gasolina eu estou comprando da distribuidora Y, então na bomba de etanol eu vou colocar a informação que o CNPJ da distribuidora é X e a razão social ou nome de fantasia, aquele nome pode ser ali, estou comprando da Shell, estou comprando da Ipiranga, mas tem que ter o CNPJ e o nome em cada bomba, no caso do bandeira branca. Outra coisa, posto também só pode comprar de distribuidora autorizada pela ANP. Posto não pode comprar de TRR, posto não pode comprar de usina, e posto, gente, não pode emitir nota de um posto para outro. Se eu tenho o posto A, filial, e posto A, filial 2. Se acabou aqui o etanol no posto A, eu não posso mandar um produto do posto A para a filial, da matriz para a filial, e emitir uma nota de um posto da matriz para a filial. Ok? Isso não pode acontecer. Não pode haver troca, emissão de nota de um posto para outro e nem de matriz para filial. Certo? Vamos falar um pouquinho aqui de uma situação importantíssima que, em muitos casos, é a sobrevivência do posto revendedor. Amostra testemunha. Sem amostra testemunha, gente, é impossível comprovar que o posto recebeu combustível com determinada especificação. Especialmente quanto àquelas características que não podem ser avaliadas pelos postos nos testes de qualidades e são cobradas. Por exemplo, etanol. Meu amigo aqui comprou etanol lá no posto dele, chegou lá um caminhão hoje, ele fez as análises, tudo certo, pegou a temperatura, viu a densidade, olhou, fez o teste, está tudo bonitinho, maravilha. Descarregou, mas não pegou a amostra testemunha, só descarregou. Fez os testes, preencheu lá o relatório de análise da qualidade, tudo bonitinho. Só que a fiscalização da ANP chegou no seu posto amanhã, fez os testes, chegará amanhã, fez os testes e verificou que estava tudo certo, mas coletou uma amostra para levar para o laboratório. Chegando ao laboratório, constatou-se que o seu etanol tinha presença de um produto
X, por exemplo, tinha metanol nele. Ou então que o pH do etanol estava fora do que está na especificação estabelecida pela ANP. Então, muito bem, isso é uma irregularidade, o produto está fora de especificação. Apesar do teste que foi feito estar ok, o resultado químico feito no laboratório deu um outro resultado que apresentou uma irregularidade. Então, se você não tem amostra testemunha, você não vai, no processo da fiscalização, você não vai ter como provar que você já recebeu aquele etanol com esse problema. Então, a única maneira do posto, ao se defender lá no processo da ANP, a única maneira dele se livrar é ele pedir a análise da amostra testemunha que ele tem guardada no posto. Quando a fiscalização é feita, ela leva uma prova, deixa uma contraprova, né, e você também, se tem amostra testemunha, pode pedir o fiscal para constar. Consta aí que eu tenho aqui a amostra testemunha. Então você vai guardar aquela amostra testemunha até sair o resultado do laboratório que a fiscalização levou. Então, se acusou lá um problema, a única maneira de se defender, então, vai ser, vamos analisar a contraprova. A contraprova deu o mesmo problema? Não, não deu. Então beleza, foi uma falha aqui no teste, a contraprova está ok, então o posto está livre. Mas se a contraprova deu exatamente o mesmo problema, constatou-se então que o problema existe. Então a única maneira do posto se livrar daquela autuação é analisando a amostra testemunha, e se a análise da amostra testemunha constatar que ali estava presente então o metanol, ou se o pH já chegou, né, o posto recebeu o produto com esse problema, a culpa não é do revendedor. Se o revendedor não pega a amostra testemunha, ele está assumindo a responsabilidade da qualidade. Este é o grande problema de não se coletar a amostra testemunha. Se você, então, recebeu um caminhão, faça os testes e, além de fazer os testes, efetue a coleta da amostra testemunha e guarde, e em caso de fiscalização, só descarte após o resultado da fiscalização. Vamos fazer aqui uma enquete. Quem coleta a amostra testemunha aí, levanta a mão, por favor. Quem não coleta, ainda tem alguma? Quem não coleta, levanta, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, acho que todo mundo está coletando. Nós estamos aqui com a presença aqui especial do superintendente de fiscalização da ANP, viu, gente? Se eu falar alguma besteira aqui, viu, Francisco, você me corrija, por favor, tá ok? E eu vou pedir para vocês o seguinte, daqui a pouquinho vai ser distribuído aí um questionário que a ANP está solicitando, o pessoal vai distribuir daqui a pouquinho. A ANP está solicitando a opinião, é um questionário simplesinho, com 5 perguntas, está solicitando a opinião de vocês com relação ao trabalho da ANP e do comércio de combustíveis na sua região. É um questionáriozinho simples, eles querem ouvir, não precisa identificação, é só o local e a data. Então, muito bem, falamos da amostra testemunha, falamos que o revendedor, então, deve registrar e analisar o resultado da análise no RAC, que é o relatório de análise da qualidade, e tem que estar arquivado no posto o RAC dos últimos 6 meses, bem como os boletins de conformidade que acompanham as notas fiscais têm que estar lá arquivado dos últimos 6 meses. As amostras de testemunha, gente, tem que estar guardada em local arejado e sem incidência de luz ou calor, porque senão, de repente, você guarda a amostra testemunha, mas deixa ela guardada num local que bate sol, ou numa sala que a temperatura não é ventilada, a temperatura alta vai afetar e o produto pode sair fora de especificação. O posto tem que dispor dos equipamentos para verificação da qualidade, densímetros, termômetros,
com certificado de verificação em metro, e a proveta de 100 ml calibrada, além da proveta de 1 metro, de um litro. E os postos, gente, tem que ter funcionários que saibam, estarem habilitados a fazer os testes de qualidade em qualquer dos turnos de trabalho do posto. Por quê? O posto é obrigado a efetuar os testes de qualidade caso o consumidor exija. Então, se você tem um frentista que não sabe fazer o teste e o revendedor, o consumidor chegou lá e pediu o teste, você vai ter um problema, o consumidor vai ligar no PROCON, vai ligar na ANP reclamando que o posto não quis fazer os testes de qualidade. Vamos correr aqui que o nosso tempo é curto. Com relação à amostra testemunha, se o revendedor varejista apurou uma não conformidade, se você recebeu lá, então, o etanol, ou a gasolina, ou qualquer produto, fez o teste e verificou que o teste deu uma não conformidade, o posto é obrigado a devolver este produto, gente. O posto não pode descarregar e tem que devolver para a distribuidora. Isto está lá na resolução 9. Então está lá. O revendedor fica obrigado a recusar o recebimento do produto caso apure não conformidade na análise, devendo comunicar o fato ao CRC da ANP. E tem aquele 0800, e tem que informar, né, o tipo de combustível, a data da ocorrência, o número da nota fiscal e o CNPJ de quem emitiu essa nota fiscal, que é para balizar a ANP lá nas suas fiscalizações. Outra situação é que, em 2013, nós tivemos uma grande reivindicação da Fé Combustíveis e dos nossos sindicatos atendida, que foi a instituição... Desculpa. Acho que está ali o pessoal da ANP. Ficou, então, obrigado, instituído pela resolução ANP 44, que a distribuidora é obrigada a fornecer a amostra testemunha para, no caso dos caminhões do carregamento FOB, aquele que o caminhão é do posto e busca na distribuidora, a coleta é feita na hora, né? Então, o caminhão já sai da base com a amostra testemunha de cada compartimento do caminhão. Se a amostra, se o caminhão é CIF, ou seja, se a responsabilidade é do transporte é de responsabilidade da distribuidora, o revendedor vai coletar a amostra testemunha quando o caminhão for chegar no posto e for descarregar. Agora, uma informação importante é que, se a distribuidora se recusar a entrega da amostra testemunha ou não disponibilizar o envelope de segurança e o frasco para coleta, no caso do CIF, o revendedor, gente, ele tem que passar um e-mail para a ANP, naquele e-mail ali, em até 72 horas, informando para a ANP, a ANP, a distribuidora tal, se recusou aqui a me dar a amostra testemunha, se me recusou a me dar o envelope com o frasco, que isso vai servir também de base para a ANP tomar lá as suas providências. Aqui uma observação que eu faço baseado em relatos que a gente recebe lá na federação. Vou dar um exemplo. Pode? Ok. Vou dar um exemplo de uma autuação ocorrida recentemente num posto e que poderia ter sido evitado se os postos se esse posto tivesse feito testes com razoável periodicidade nos seus tanques. Não teste apenas o produto que chega do caminhão, teste também o produto que está no seu tanque. Vou dar um exemplo de um problema ocorrido em Minas Gerais. Um posto que tinha 2 tanques de etanol. Um tanque estava na ilha da frente do posto e onde tinha uma venda muito grande
de etanol. E ele tinha uma outra bomba de etanol lá no fundo, lá na Ilha do Fundo, onde parava lá um carro de vez em quando, enquanto aqui na frente ele vendia 30 mil litros, 40 de etanol por mês, naquela bomba lá do fundo ele vendia 3, 4 mil litros de etanol. Muito bem. A ANP chegou a uma força-tarefa, pegou a amostra de todas as bombas. Tudo perfeito. Quando foi analisar aquela bomba lá do fundo de etanol, tinha no tanque 2 mil litros de etanol. Ele vende pouco, etc. E aquele produto saiu fora de especificação. Por que saiu fora de especificação, gente? Um tanque de 15 mil litros, tem 2 mil litros de etanol ali. O que tem? Se tem 2 mil litros de etanol, nós temos um vazio ali de 13 mil litros, vamos chamar, que está com ar, né? E esse ar contém o quê? Contém umidade. E essa umidade foi suficiente para ir se acumulando nas paredes do tanque, vai gotejando, gotejando, aquele gotejamento foi suficiente para tirar o etanol de especificação. Então, o produto analisado estava fora de especificação, a amostra testemunha dele estava bonitinha, estava tudo ok, mas o posto então foi autuado porque o produto estava fora. E depois lá na frente a gente vai ver os valores de multas e o que acontece, o que pode acontecer nesse caso. Então, principalmente para os tanques com baixo volume de vendas, verifique sempre o aspecto da gasolina, do etanol e do diesel, o teor alcoólico do etanol e o teor de álcool na gasolina. Aqui só um exemplo simples aqui. Esse é um óleo diesel S10, que foi retirado do mesmo posto em tanques diferentes. O S10 da esquerda está perfeito, limpinho, maravilha. E o da direita está turvo. Ou seja, era um tanque também que estava com pouco volume de produto no tanque, com baixa rotatividade do produto, e a umidade, o diesel, gente, ele hoje tem 8% de biodiesel. O biodiesel ele é altamente higroscópico, ele absorve água com muita facilidade. Então, nós temos que ter um cuidado para quem vende diesel, principalmente quem vende pouco diesel. Quando vende muito diesel, o produto gira no tanque, a possibilidade de problemas é menor, mas quem vende pouco diesel, o produto fica parado, tem ali a possibilidade de absorver água e o produto sair fora de especificação, ter o teor de água alterado e também sujeito à autuação. Então, fazer a verificação visual do aspecto quanto à coloração e a presença de impurezas também. Bom, com relação às bombas, todos os lacres têm que estar intactos, vidros inteiros, sem rachaduras, sem lâmpadas queimadas, mangueiras sem rachaduras ou desgastes, comprimento máximo de 5 metros, aquela identificação da mangueira tem que estar legível. A gente está conseguindo, gente, em breve nós vamos falar daqui a pouquinho da medida reparadora de conduta da ANP, em breve a gente vai ter uma também para o Inmetro, justamente para essas pequenas irregularidades que também vão poder ser contempladas com a medida reparadora. Bicos, especificação do produto na bomba e no bico, todos os bicos com identificação de comum aditivado, medida padrão de 20 litros, lacrado pelo Inmetro e PEM, em boas condições. Não adianta você ter o balde lá de 20 litros, todo com o selo do Inmetro, do IPEM, mas ele está amassado. Se ele está amassado, ele já não mede mais 20 litros, então ele tem que estar em perfeita condição. E o consumidor também tem direito de solicitar a conferência da bomba medidora e o responsável pelo posto deverá utilizar a medida de volume de 20 litros para proceder à verificação na sua presença. Testes de aferição. Gente, só uma pesquisinha, mais uma pesquisinha rápida aqui. Quem efetua aferição de bombas toda semana, por favor, levanta a mão. Toda semana.
Quem efetua de 15 em 15 dias? Então, a grande maioria está fazendo toda semana. É o aconselhável fazer toda semana. Por quê? Principalmente bombas mais antigas, né, gente? A bomba, ela pode, às vezes, ter um problema mecânico e desregular. Né? O pessoal, hoje temos uma campanha grande aí contra a bomba fraudada, que é aquela bomba que o revendedor inidôneo, ele usa um artifício para fraudar o consumidor, mas uma bomba que deu um defeito mecânico e, por acaso, desregulou, e ao invés de vender 20 litros, ele vendeu 19 litros 890 ml, isso às vezes pode ser um defeito mecânico e não um proposital, o problema tenha sido proposital. Então, sejam atentos com relação a isso, façam uma aferição semanal. Se uma bomba apresentou problema, a tolerância é de 100 ml para mais ou para menos, né? Mas se deu lá a diferença próxima a 100 ml, já fiquem espertos, já chamem o máximo é 100 ml, mas o correto é estar dentro do nem para mais, nem para menos. E bomba, eu aferi uma bomba, ela deu menos 110 ml, está fora. O que eu faço com essa bomba? Eu lacro essa bomba, eu passo um cadeado, passo uma faixa nela que ela está com defeito. Por quê? Se você apenas avisa o seu frentista, essa bomba aqui está com menos 110 ml, não vende mais nela. Mas se você não identificou e a fiscalização da ANP lá chegou, não tem nada identificado naquela bomba, ela vai testar aquela bomba, vai ver que ela está comendo, está fora do padrão e vai fazer a autuação. Ok? Precificação de bomba igual ao painel de preço, a gente já falou. Existência do termodensímetro na bomba de etanol em boas condições e com aquele adesivo com as instruções de como funciona o termodensímetro. Verificar vazamento em bloco, verificar o retorno a zero das bombas com volume e valor, vazamento do bico de descarga inferior a 40 ml. O que é isso, né, gente? Uma bomba desligada, quando você aciona o bico, ela pode sair no máximo 40 ml. Fazer, de vez em quando, a verificação do preço total a pagar, a relação exata, né, para ver se a bomba está funcionando direitinho também. Já falei de bombas desativadas, tem que estar lacrada, identificada, se possível, com cadeado. Uma questão que foi polêmica aí por algum tempo, nós estamos aguardando a regulamentação, é a questão do abastecimento em recipientes. Aquela que a gente chama, acabou a gasolina ali na esquina, o posto chegou lá, me vende aí uma garrafa PET aí para mim ali abastecer. Então, a resolução 41 da ANP tem lá um artigo 34A que prevê que está suspenso o artigo lá 17, que fala dos recipientes, até que haja uma nova regulamentação. O Inmetro já fez os grupos de trabalho com relação à embalagem específica, qual vai ser para a utilização do transporte de combustíveis, nesses casos de pane seca, etc. Mas não há ainda hoje um produto específico para isso. Nós estamos aguardando. Então, a grosso modo, hoje, poderia-se ser utilizado qualquer recipiente, mas a gente aconselha que seja desculpa, a gente aconselha que seja utilizado aqueles galões que estão à venda aí, que são certificados pelo Inmetro, mas são certificados entre aspas aí, porque não são específicos para a gasolina. Mas utilizem aquele para não haver nenhum problema de fiscalização com o Inmetro e com a ANP. Em breve vai sair, então, uma nova regulamentação sobre isso,
os fabricantes vão ter que produzir uma embalagem nova, específica para atender o transporte de combustíveis para esses casos de pane seca. Muito bem. O revendedor varejista de combustíveis ele é obrigado a fornecer combustível somente por meio da bomba. Aqui em Brasília, acho que não é o caso, pelo interior do Brasil afora, aí a gente já viu isso, de postos que atendem, por exemplo, fazenda. O fazendeiro me pediu 5.000 litros de diesel. Aí o caminhão do posto chegou, o caminhão é meu, vamos supor que eu seja o proprietário, e o caminhão chegou, eu não descarreguei os 5.000 litros e vou mandar lá para a fazenda. Não pode. Todo o produto tem que ser descarregado, tem que entrar para dentro do tanque, tem que passar pela bomba, não pode haver a comercialização também em local diverso do posto. Eu não posso vender aqui hoje no posto do Daniel e entregar lá em outro local, tá certo? O consumidor que comprar esse produto, ele pode contratar um transporte aqui, vem aqui com as embalagens específicas, uma caminhonete, enche ali, compra ali tantos galões de 200 litros, de 50 litros, estamos aguardando também a regulamentação disso. A regulamentação da NBR 15.594 já saiu que as embalagens para transporte de combustíveis vão ser até 50 litros. Elas vão ser plásticas e acima de 50 litros até 200 vão ser metálicas. Então a gente vai poder transportar esse produto, mas também com uma série de cuidados, e quem tem que fazer esse transporte é quem comprou. O posto não pode entregar esse produto em outro local. O posto só pode vender na bomba ali no seu abastecimento. Aqui um exemplo, que não é o caso aqui de vocês, isso aqui é um caso lá em Minas Gerais, o posto tinha um caminhãozinho que o caminhão era do posto, ele enchia o caminhão, um tanque ali, acho que de 6.000 litros, com uma bomba industrial e saía atendendo fazenda, etc. Isso não é permitido, isso aí é papel do TRR, para isso que existem os TRRs. Com relação a óleo usado, todo revendedor varejista obriga-se a alienar o óleo lubrificante usado com aqueles agentes autorizados pela ANP, né, e tem que manter no posto o certificado de coleta desse óleo usado durante 6 meses. Está lá previsto também na Resolução 41 que os postos têm que manter no posto a planta simplificada. Planta simplificada é aquela planta que tem, todo mundo aí deve saber, mas é bom a gente explicar, que é aquela que tem a localização dos tanques, das bombas, de onde passa as linhas de produto, de onde está o prédio, de onde estão as bocas de descarga de cada produto. Então esta é a planta simplificada para que o fiscal, quando chegar, possa saber quais os tanques que estão instalados no posto, aonde são as bocas de descargas, as linhas, e conferir isso. Atentem, eu já falei, para a manutenção da ficha de informação de segurança. Questão da legislação ambiental, eu não vou entrar aqui. Legislação trabalhista, as NRs do Ministério do Trabalho, especialmente a NR20, cursos de treinamento da NR20, o prontuário da NR20, NR9, que fala sobre a questão do benzeno, NR24, NR35, aquele funcionário que trabalha no posto e que sobe no caminhão para aferir a seta, para coletar a amostra testemunha, ele tem que ter curso da NR35, que é trabalho à altura. Então, atentem para esse detalhe também. As principais infrações da ANP... Cadê o Celso, hein? Nosso tempo já está estourando aqui. Eu vou dar uma corridinha agora. Vou falar das 5 principais infrações da ANP, registradas pela ANP na fiscalização do ano passado.
23% dos casos foi não cumprir notificação, ou seja, a ANP te notificou para apresentar alvará da prefeitura, notificou para você apresentar o seu LMC em 48 horas, notificou para você apresentar a licença ambiental e você não cumpriu. Então, esse é um dos principais casos. Não prestar informações ao consumidor, que são os casos desses adesivos, dessas placas obrigatórias. Terceiro caso, que é o pior deles, comercializar ou armazenar produto não conforme com a especificação, que é o produto com alguma falha na especificação. Equipamento ausente ou em desacordo com a legislação e não atualizar dados cadastrais na agência. Isso também está para quem chegou atrasado, gente, esse documento vai estar disponível, está no nosso site, e mais completo ainda, com mais informações. Não se preocupem em anotar essas informações, tá? Vamos falar da medida reparadora de conduta aqui. Celso, como é que está o tempo? Pode continuar, estou esperando só o Paulo chegar aqui para a gente começar. Ok. Mas eu preciso de mais uns 15 minutinhos, tá bom? Medida reparadora de conduta. Isso foi uma grande vitória nossa, que a gente reclamava com a ANP, que a ANP ia no posto, autuava, não tinha um adesivo de nocividade, não tinha um adesivo aqui, tal, já era autuado direto, não tinha uma consideração de se tratar de uma irregularidade pequena. Então, lá em 2011 nós conseguimos, em 2012 ela foi melhorada. Ali está errado, desculpa, tem uma falha, essa resolução 688 é de 2017, agora de julho de 2017, ela foi ainda aperfeiçoada, mais ainda, e nós conseguimos melhorar muito aqui a abrangência da medida reparadora de conduta. O que é isso? Se a ANP, então, ou os órgãos chegarem para fiscalizar e forem constatadas as irregularidades que eu vou falar em seguida aqui, no documento de fiscalização, o posto vai ter 5 dias para regularizar aquela situação. E pode abranger vários itens, não apenas um. Então, a MRC é a ação que o agente econômico repara o não atendimento a um dispositivo da legislação em prazo pré-estabelecido, que é de 5 dias, e passa a cumpri-lo na sua integralidade, evitando a aplicação de penalidade. O prazo é de 5 dias, e aqui eu vou falar os principais itens aqui que estão enquadrados dentro da medida reparadora de conduta. A manutenção do RAC, que é o relatório de análise de qualidade, manutenção do boletim de conformidade, certificado de verificação e calibração de densímetros, termômetros e a proveta graduada de CML, indicação das instruções de funcionamento do termodensímetro, a fixação de adesivos sobre o óleo diesel, aquele que a gente mostrou lá atrás, identificação do fornecedor do combustível automotivo, na alteração referente à opção de exibição de marca comercial de um distribuidor. Quando você é a bandeira branca, às vezes mudou ali um distribuidor de um dia para o outro, você não atualizou, então você tem essa chance também de regularizar. Mas neste item você vai ter só uma chance a cada 2 anos. A gente vai falar lá no final. Efetuação de alterações cadastrais, exceto a referente à opção de exibir ou não a marca comercial de distribuidor. Ou seja, sócios, bicos, tanques, você vai ter a chance de, caso não tenha atualizado, fazer na hora, mas bandeira, em hipótese alguma, será permitido. Identificação do fornecedor de GNV. Por que isso aqui? Porque às vezes o posto é bandeira Shell Ipiranga, mas com o fornecimento de GNV ele fez direto com a distribuidora local, lá no Rio, com a SEG, aqui em Brasília, eu não sei se nós temos. Então, às vezes um posto é uma bandeira X, mas o GNV é de outro fornecedor. Então,
se ele não é, se ele vende o GNV que não é, o contrato não é com a distribuidora dele, ele tem que informar na bomba qual é o fornecedor do GNV. Outro item atendido é quando houver diferença de preço ou prazo de pagamento para o mesmo produto, identificação da condição de pagamento e registro do valor total a ser pago pelo consumidor na condição escolhida, na bomba e ou no bico fornecedor. Exibição de preços por litro com 3 casas decimais, quando o preço for expresso com 2 casas decimais e a terceira casa decimal do preço praticado for igual a 0. Então tem que ter a terceira casa, mesmo que seja 0. Fornecimento ao consumidor de volume de combustível automotivo maior que o indicado na bomba. Quando uma bomba está com um problema, ela pode estar para mais ou para menos. Então o posto ele é autuado nos 2 casos, ou para mais ou para menos. Então no caso de acima da tolerância de 100 ml em 20, né, gente? Então neste caso, quando o problema for para mais, a ANP vai considerar para fins de medida de reparadora de conduta, quando o volume, então, o problema na bomba for para entrega do produto a mais e não para menos. Notificação ao distribuidor de combustíveis, proprietário de bomba medidora e tanques de armazenamento, quando houver a necessidade de manutenção. Ou seja, se o posto é bandeirado e a manutenção daquela bomba é de responsabilidade da distribuidora e tem algum problema, o posto é obrigado a notificar a distribuidora para que faça a notificação. Então, se a ANP chegou, constatou que o produto está com problema, que o equipamento está com defeito, mas o posto não notificou a distribuidora para que faça o reparo, também é uma irregularidade. Então, ele é mais um caso aqui para ser enquadrado como medida reparadora. Identificação abreviada de combustível comercializado nos painéis de preço e nas demais manifestações visuais. Eu não posso ter G na bomba, GC, DC, é gasolina comum, diesel comum, não pode ser nada abreviado, ok? Exibição do quadro de aviso, às vezes por algum motivo o quadro não está lá na hora, então o posto vai ter os 5 dias para colocar. Manutenção da planta simplificada, manutenção da ficha de informação de segurança de produtos químicos, fixação do adesivo com o CNPJ e endereço do posto. Então a ANP aqui realmente foi bem razoável com relação às nossas reivindicações, atendeu aqui uma grande parte dos nossos pedidos. Vocês estão vendo aí que uma série de itens podem ser contemplados aqui na medida reparadora de conduta. Ainda, a identificação do fornecedor do combustível, a comunicação à ANP por meio de correio eletrônico da recusa da entrega da amostra testemunha, que nós falamos lá atrás, ou do envelope do frasco. E são esses os itens que podem ser contemplados. Essa medida reparadora ela poderá abranger um ou mais desses itens citados. E ela poderá ser feita uma vez a cada 2 anos. Porém, vocês terão a oportunidade de fazer, vamos supor que hoje a fiscalização passou e te contemplou com uma MRC porque você não tinha o adesivo do diesel. Muito bem. Se ela voltou daqui 1 ano e meio e você ainda não tem o adesivo do diesel, aí você não terá mais direito à MRC. Mas se ela voltou daqui 1 ano e meio e você não tem ali o adesivo do endereço, vocês vão poder ser contemplados com a MRC novamente, porque não é o mesmo item, ok? Para o mesmo item, somente a cada 2 anos, depois de 2 anos é que você poderá ser contemplado novamente. Então, nós falamos no início que essa lei aí, 9847 de 99, é a que estipula quais são as penalidades no caso
das infrações verificadas. Então, se um posto foi autuado porque ele não tinha registro para exercer atividade, isso acontece, gente. Às vezes o posto está prontinho lá, o revendedor já mandou a documentação para a ANP, já está aguardando a publicação, e fala, vou começar a funcionar aqui, que já está quase autorizado. Aí chega a fiscalização, meu amigo, a sua autorização não saiu ainda, você está funcionando. Então, ele está trabalhando, funcionando sem o registro. Ou então, trocou o dono do posto, saiu uma empresa A, entrou empresa B, e ele já está trabalhando no nome da B, mas lá na ANP ainda está a outra. Então, ele também está trabalhando sem a autorização. A multa começa de 50 mil e pode chegar a 200. Essa graduação é feita de acordo com o capital social da empresa, o potencial financeiro, o histórico dele de autuações, etc. Não apresentar na forma e no prazo estabelecido. Eu estou listando aqui os principais itens que são previstos nessa lei e os valores, para a gente ver o impacto disso para o proprietário do posto, tá, gente? Então, não apresentar, você recebeu uma notificação e você foi notificado para apresentar uma documentação em 48 horas e não cumpriu esse prazo, a multa também começa de R$20 mil. Essa lei é a mesma lei para um posto que vende 50 mil litros, para um posto que vende 2 milhões de litros, é a mesma lei que é utilizada para autuar uma distribuidora e que é utilizada também para, no caso da Petrobras, a refinaria da Petrobras, tá? É uma lei só para todo o mercado. Deixar de atender normas de segurança, por exemplo, um posto que vende GNV e a pressão do compressor está fora do limite, está fora do limite máximo. Ou, por exemplo, nós temos um problema de instalações elétricas na pista que tem que atender uma norma da BNT, às vezes você está com uma tomada ali que não atende a legislação que está próxima à bomba. Isso é uma falha também de atendimento à norma de segurança. Multa de 20 mil. Sonegar produtos, multa de 50 mil reais. Essa aqui é a pior delas, que é a questão do vício de qualidade ou de quantidade. Qualidade é o produto fora de especificação. Quantidade é a bomba que está fora da tolerância de 0,5% dos 100 ml. Ok? Multa de 20 mil. E tem uma situação que é crítica, que é o seguinte: se você tiver duas multas, se o posto tiver duas multas, duas autuações, neste item, se você tiver uma multa porque comercializou produto fora de especificação, depois de um ano chegou a fiscalização de novo, você foi autuado porque a sua bomba estava fora do padrão de aferição. Duas multas neste inciso, duas autuações neste inciso, ocasionam a revogação da autorização do posto para funcionamento. Se revogar a autorização, o proprietário do posto vai ficar por 5 anos impedido de exercer a atividade regulada pela ANP. Então, este é um item que a gente tem que ter o máximo de cuidado possível. A multa começa de 20 e vai até a 5 milhões. Certamente a primeira pode ser 20 ou mais, dependendo do potencial do posto, e pode chegar a 5 milhões, vai depender da reincidência e do capital, do potencial financeiro. Ocultar, violar ou inutilizar lacre, selo ou sinal empregado por ordem da fiscalização. Vou dar um exemplo aqui para que fique mais claro para vocês o que é violar ou ocultar um lacre da fiscalização. Lá em Belo Horizonte, um posto, amigo nosso, posto de 1 milhão de litros de venda, ele tinha uma bomba de diesel. E essa bomba de diesel vendia lá 20 mil litros por mês.
A ANP foi lá, verificou que ele estava com gotículas de água em suspensão, estava fora do padrão, vendia pouco, algum problema aconteceu. Levou o produto para o FMG lá para conferir, realmente estava fora, voltou, lacrou aquela bomba e autuou, né? Então o posto estava autuado, constatou que o produto está fora de especificação. Muito bem. O que a ANP faz num caso desse? Quando o posto é autuado por produto não conforme, ela lacra aquela bomba e o posto só vai poder voltar a comercializar produto depois que ele tirar aquele produto contaminado, ele vai ligar para a distribuidora vai tirar aquele produto, reprocessar e vai mandar um produto bom para ele de novo. Aí ele vai ligar, vai passar o e-mail lá para a ANP, as informações vão estar no auto de infração e vai pedir a ANP para desinterditar aquela bomba. Então, muito bem, esse revendedor, como ele vendia pouco diesel, ele estava já com vergonha dos clientes dele, né? Vendendo lá 1 milhão de litros de gasolina e de etanol. E a bomba de diesel com aquele selo da ANP lá, bomba interditada pela ANP e tal. Aí ele pegou uma lona preta e falou, deixa eu dar uma enfaixada nessa bomba aqui, porque está todo mundo me perguntando o que é isso. Aí, nesse meio tempo, tudo bem, ele trocou o produto, chamou a ANP foi lá para desinterditar a bomba. Muito bem, o fiscal chegou lá, tudo bem, a nota fiscal aqui do produto novo tá bom, já foi trocado o produto, tudo bem, mas agora eu vou ter que fazer para você um outro auto de infração, porque você ocultou os lacres da fiscalização. Então, além da multa que ele já tinha recebido pelo produto fora de especificação, ele ganhou uma nova multa por ter ocultado os lacres. E a multa não é mais de 50 mil, porque ele já tinha recebido a outra do produto não conforme, então certamente essa multa vai ser bem maior. E uma situação pior ainda é que desses casos que eu falei, quando o posto presta declaração inverídica, não apresenta documentos lá em 48 horas, foi autuado por problema de segurança, ele sonegou produtos, ele teve vício de qualidade ou de quantidade, ou ocultou lacres. Nesses casos, a ANP é obrigada a informar o Ministério Público local desta infração e é aberto processo criminal. Então, o posto vai ter que ir lá na delegacia, prestar depoimento, o delegado, o Ministério Público, dependendo do local, vai ouvi-lo, vai ter que levar advogado, vai ter que fazer defesa, provavelmente vai pagar uma multa ou vai pagar com prestação de serviço comunitário. É só dor de cabeça, tá certo? Para finalizar, com relação a autuações, se um posto foi autuado num período de 2 anos, resumindo aqui que a interpretação aqui ela é melhor entendida por advogados, mas para leigos eu vou tentar simplificar aqui da seguinte forma. Um posto teve uma multa. Depois ele teve uma segunda multa. Aí ele teve uma reincidência. Quando ele teve uma terceira multa, ele já é uma segunda reincidência. Então, essa terceira multa, além da penalidade financeira que foi imposta a ele vai sofrer uma suspensão temporária das atividades, a ANP vai lá e vai lacrar o posto, ele vai ter que ficar fechado de 10 a 15 dias. Se ele sofreu uma nova autuação, depois de ter já sido penalizado com essa suspensão temporária, ele vai sofrer uma nova suspensão por 30 dias. E uma outra quinta multa, aí sim ele vai ele vai sofrer a revogação da autorização. Conforme eu falei, a reincidência na infração por qualidade ou quantidade já cai direto nessa questão de revogação.
Se ele descumpre a pena de suspensão temporária, né, se a ANP, acabou aqui, se a ANP lacrou o posto, suspendeu as atividades dele, ou por 15 ou por 30 dias, e ele foi lá, rompeu os lacros e voltou a trabalhar, a ANP vai revogar a autorização dele, e também se ele for condenado em processo transitado e julgado por infração de ordem econômica no CAD, né, ele também terá a revogação da autorização. Bom, era isso. Tem tempo para pergunta, Celso? O que a gente... Se alguém tiver alguma perguntinha rápida, a gente pode tentar responder. Vou lembrar aqui o seguinte, na página da Fé Combustíveis, fecombustíveis.org.br, no alto da página tem uma coluna Revendedor. Tem uma série de informações para vocês. Essa apresentação mais detalhada está lá. E tem uma outra série de informações sobre NR20, sobre cursos da NR20, legislação ambiental, etc., informativos de notícias diárias, informações importantes. Tem lá um canal da revenda, que toda informação relevante que afete a atividade, a gente sempre coloca lá um alerta para os revendedores. Tinha uma perguntinha aqui, vamos lá. Deixa ela só fazer no microfone para todo mundo ouvir, né? Ô, Chico, se eu não souber, você me ajuda, hein, Chico? Em relação à fiscalização do Inmetro, ele chega no posto, primeira coisa que ele faz, ele pega o seu bico, você estava abastecendo um caminhão lá, alguma coisa assim, ele vai lá, pega e faz o teste da proveta. Segunda, ele vai pegar aquela questão do 1 minuto lá da bomba. Ele não te dá uma chance de você ver se realmente seu equipamento está estragado ou não. Aquele primeiro teste que ele fez lá é o que ele vai considerar. Isso é juridicamente correto ou não? Porque eu vou lá e faço 30 testes depois na frente dele e a minha bomba, o meu bico não tem problema nenhum. Esse fato é uma reclamação recorrente, é difícil, mas a legislação do Inmetro, ela prevê os testes nas duas velocidades, né? É complicado. Eu gostaria de conversar com você depois. Eu me comprometo a fazer o seguinte, como é uma pergunta mais complicada de responder, eu vou me comprometer a fazer uma consulta formal ao Inmetro e a gente colocar no site da federação, porque essa é uma questão realmente bem delicada da gente responder aqui agora. E eu coloco no site da federação a recomendação de qual é para este problema específico, só para a gente não se alongar aqui. Pode ser? Pode. Me comprometo e vou te dar também o meu e-mail para a gente trocar uma informação sobre isso. E só dar uma alertada aqui, já que o pessoal da fiscalização da ANP está aqui. Hoje, por exemplo, eu não tenho mais espaço para colocar adesivos nas bombas. Eu acho que é a dificuldade de todo mundo aqui. Todo dia tem um adesivo novo. Aí eu vou lá e vou procurar onde que eu vou colocar esse adesivo. Lá o consumidor não tem nem como visualizar esse adesivo. Lá na Resolução 41, tem lá com relação àquele adesivo, por exemplo, do endereço, e do CNPJ e do endereço, tem lá, você é obrigado a ter lá o do diesel, aquele do diesel, e também o do CNPJ em endereço. E ele tem que estar lá 1 metro e pouquinho da base. Se não houver na bomba, porque nós temos algumas bombas sextuplas, óctuplas, por exemplo, que fica aquela monte de bico ali e é difícil afixar. Nesses casos, quando não há espaço na bomba, você pode colocar no pilar, ou tem alguns postos que tem aquela estrutura, posto Petrobras, por exemplo, tem aquela estrutura em volta, em cima da bomba, pode ser naquele local. Então, nesses casos, quando não há espaço na bomba, pode estar nos pilares da cobertura. E também você tem do PROCON, você tem da ANP, você tem do governo do estado, você tem do município, aí você tem de não sei... É difícil.
Mais algum? Vai coletar o preço, compra e venda, e o revendedor não entrega a nota fiscal de compra? Esse é um problema também que nós... Viu, Chico? Nós vamos solicitar... A pergunta foi a seguinte: a penalidade para o revendedor que não informa o preço na pesquisa de preços. Realmente, nós estamos levando esta demanda para a ANP, porque na pesquisa de preço a gente tem constatado que de 20 postos, 15, 10 fornecem a nota e informam o preço. É o único segmento do mercado que tem esse preço visível aí para todo consumidor no país. Mas realmente é um problema que inclusive para nós é ruim porque afeta a média da cidade que é registrado na pesquisa. Existe uma penalidade lá na lei, que é de 2000, que pode ser aberto um processo administrativo contra o posto por ele não ter fornecido a informação, o preço de compra. Porém, o que a gente vai conversar com a ANP é tentar mudar a metodologia aí dessa pesquisa. Há a previsão da autuação, a ANP parece que está sendo sensível, não está abrindo os processos, a gente está conversando para tentar mudar. Em breve a gente vai estar conversando sobre isso, tá, Chico? Você quer falar alguma coisa? Não, isso aqui, primeiro... o Francisco, só lembrando, é o superintendente de fiscalização da ANP, tá, gente? Primeiro, a lei é obrigado a dar essa informação, não é facultado. Sim. Não, as empresas têm que disponibilizar isso. Exatamente. E essa informação ela tem um sentido muito importante, que é estudar a eventual concentração econômica do mercado. E por mais que haja assim, falhas, mas houve um caso nessa pesquisa feita recentemente pela Secretaria da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, onde porque normalmente as fazendas públicas consideram essa pesquisa de preço para estabelecer o valor de referência para cálculo de ICMS, do valor dos combustíveis. Mas algumas fazendas não acreditam, acham que aquele valor está pouco, não é possível, coisa e tal. No caso de São Paulo, eles fizeram um levantamento em todos os postos de São Paulo, são 8.000 postos, a Fazenda Estadual fez, em uma única semana. E o resultado chegou semelhante ao da ANP. Então, essa pesquisa ela atende um convênio nosso com o CAD, que para estudar eventual anormalidades econômicas e para dar publicidade ao mercado em relação aos preços médios. Então, ela tem uma importância econômica e institucional grande. Agora, o que nós temos feito é, quando a gente constata no sistema que não foi informado, a gente não tem como autuar imediatamente, porque muitas vezes o cidadão diz que foi a empresa que não passou lá. Entendeu? Então, a gente não consegue a materialidade da prova, mas nós temos oficiado as empresas. Quando a gente identifica, olha, a pesquisa está aqui, não tem o preço, a empresa está dizendo que não foi informado. Então, nós estamos informando o senhor da obrigação que você tem. E, no segundo momento, a gente vai tentar multar. Mas é obrigado, sim, a informar. Okay. Então, eu vou fazer um compromisso com vocês aqui, o seguinte: qualquer dúvida, porque nosso tempo está no limite, eu vou estar aqui até a tarde, vou estar por aqui. Qualquer dúvida também, vocês podem encaminhar para o sindicato aqui, local, Sindicombustíveis, e a gente nos comprometemos a responder o mais rápido possível. Eu posso conversar com você aqui rapidinho, porque a direção aqui, a organização já me cortou meu tempo. Tá ok, Celso? Okay. Então, obrigado, pessoal. A gente, na Fé Combustíveis e no sindicato, estamos às ordens.